Olá, tudo bem? Boa noite. Sejam muito bem-vindos à transmissão de hoje. Hoje a estreia tem um tom um tanto quanto filosófico. O título é Aquele que não ama não conhece Deus, aquele que não acredita em Deus não tem amor. Ele é um trecho extraído do livro As Leis de Messias. Tem uma série de explicações que eu faço com base nesse livro, é o livro de leis do ano passado, e o trecho de palestra do Mestre Ocal, quem quiser assistir ao trecho de palestra, então sugiro que se torne um membro da plataforma Verdade em Ação. O link para se tornar membro está aqui na descrição do vídeo. Tem uma novidade para os membros da plataforma, que é o estudo do livro. Quinzenalmente a gente tem novos estudos. Esse ano a gente iniciou com esse livro aqui, Vivendo Sem Estresse. A gente já estudou o capítulo 1 e a gente está quinzenalmente subindo na plataforma o estudo desse livro. Então, aqueles que quiserem aprender com o livro Vivendo Sem Estresse, é só se tornar membro da plataforma. Além das meditações semanais, toda quarta-feira, além dos conteúdos de sábado. Então, você vai estar aí muito bem suprido com ensinamentos, se tornando membro da plataforma. É muito simples, é só você se tornar um membro. A doação é feita via cartão de crédito, Pix, a forma que você achar melhor. Então, eu espero que vocês aproveitem a palestra. E para aqueles que querem assistir na íntegra com a palestra do Mestre Ocal, então sugiro que se torne um membro da plataforma. Então, a gente vai assistir agora o ensinamento de hoje. Quem quiser se aprofundar, tem também o livro As Leis de Messias. Até mais. Bom, falando sobre o tema de hoje, a questão do amor, do Sr. Alcantari, o mestre nos ensina que o amor do Sr. Alcantari ele é de um nível cósmico. Ele não ama apenas os seres humanos, mas ele ama também seres de outras galáxias, porque, na verdade, foi ele que criou todos eles. Então, ele é um amor de nível cósmico, vai além, muito além do planeta Terra. E tem uma frase tanto quanto poética, bastante interessante, inclusive está no pós-fácil do livro As Leis de Messias, no qual o mestre diz que tudo começou pelo amor. E tudo termina no amor também, no amor divino do Sr. Alcantari. E nesse meio tempo existem as adversidades. E a gente sofre no meio da vida uma série de problemas, adversidades. Mas essa adversidade ela é algo temporário, ela está no meio do amor da criação e do amor do final de tudo. E essas adversidades, na verdade, elas existem para serem enfrentadas e levarem você a um nível de amor ainda maior. Então, uma adversidade não necessariamente ela é uma punição. E essa perspectiva de que tudo foi criado pelo amor do Criador, ela é interessante, porque pela perspectiva materialista, existem vários tipos de perspectivas, a pior não é a materialista, mas a materialista ela diz que você nasceu ao acaso, você simplesmente apareceu aqui, você apareceu aí, juntou o espermatozoide com o óvulo, você surgiu e você está aí. Na hora que você morre, você vira dióxido de carbono, amônia e aí você desaparece. A vida ela não tem, eu acreditei nisso por muito tempo, e a vida não tem graça nenhuma se você for virar só gás no final e virar adubo praticamente, não tem graça. Não tem sentido a gente ter uma vida desse tipo. Agora, se você entende isso, esse entendimento, não necessariamente ele é racional, é um entendimento que ele está dentro de você, lá no fundo, você entende que você foi criado, existe um mecanismo que não está levando você à infelicidade. Que por mais que você esteja sofrendo agora, você está sendo treinado para um plano muito maior, para algo que está muito além de você. Aí, nesse momento, a vida começa a fazer muito mais sentido. E essa que é a perspectiva. Não existe um mecanismo no universo que leve você à degradação. O mecanismo que existe no universo, o mecanismo do Criador, ele está tentando levar você à felicidade, ao desenvolvimento, ao crescimento. Nesse meio tempo acontece um monte de coisa, é verdade. Adversidade, problema, a gente perde quem a gente ama, muito do que a gente quer que aconteça não acontece, a gente encontra com quem a gente odeia, faz parte. Agora, isso tudo é um meio para você chegar num fim muito maior,
que, na verdade, estando no plano físico, a gente não consegue entender. E o universo em si, ele funciona dessa maneira. E o ser humano, ele não é filho do pecado. O ser humano, ele é filho de Deus, ele é filho do Senhor Alcantara. Inclusive, no livro As Leis de Bronze, o mestre comenta que muitas vezes você sente dentro do seu coração, quando o mestre Okawa fala alguma coisa, ou você lê num livro, ou assiste uma palestra dele, aquilo toca você. Você fala, nossa, que nem no meu caso foi essa questão que o mestre fala que não existe um mecanismo que leve o ser humano à degradação. Aquilo, você ouve aquilo, não é racionalmente que aquilo toca, mas toca lá na sua mente. O que isso significa? Que dentro de você tem uma parte de Deus também. Por isso que você ficou emocionado com aquilo. Por isso que aquilo mexeu com você. Quando tem essa sintonia, é como se Deus o Criador, estivesse conversando com o Deus que mora dentro de você. Aí, se você quer uma comprovação, seria essa comprovação que a gente tem quando a gente sente essa felicidade de poder aprender o ensinamento. E, além disso, a gente fala sobre a questão do planeta Terra, enfim, como que funciona o mecanismo de vinda ao planeta Terra. Quando a gente vem ao plano físico, que não é a nossa verdadeira morada, hoje fala muito do metaverso, tem um metaverso que é virtual. O mestre comentou que, na verdade, o plano físico é o plano virtual, quando comparado ao mundo espiritual. Porque, na verdade, você não está... Aqui não é verdade, aqui é virtual. Se você for analisar a sua vida no plano espiritual, você está no mundo virtual agora. Você está treinando aqui. Aqui você não mora aqui. É igual quando a pessoa entra no metaverso, por exemplo, ela não mora lá. Ela está lá por um momento. A nossa vida, nesse momento, funciona da mesma maneira. E a gente tem que esquecer as nossas vidas passadas. O mais importante é, dentro da situação que você vive agora, como que você vai encarar essa situação? Como que você vai aprimorar a sua alma? Não importa quem você foi na vida passada, porque você esquece. É um mecanismo, você tem que esquecer para começar do zero. O interessante da vida é você começar do zero. Você não sabe quem você foi, você não sabe nada. Você sabe que você está aqui e que agora deu start e você vai ter que viver a sua vida da melhor maneira possível. Tem pessoas, por exemplo, que nascem em situação de guerra, em situação de extrema pobreza. Tem um monte de pessoas nascendo em um monte de tipo de situação. Isso que é esse treino que a gente está passando agora. A nossa alma, ela vai passando por uma série de experiências. Esse mundo, ele não é um local livre, como o mundo da alma. O mundo da alma, o mundo espiritual, é livre. Você quer ir para um lugar, você pensa, você vai. Você quer encontrar o fulano, você pensa no fulano, você vai até o fulano. Não tem obstáculo. Por isso chama céu. Céu é céu mesmo. Você só convive com quem você gosta, não tem obstáculo, você vive em paz. Aqui não funciona dessa maneira. Por exemplo, muitas vezes a gente nasce numa família com dificuldade, a gente perde os pais, tem irmão, irmã ruim, marido, esposa ruim, tem um monte de problema, e o filho desnaturado, tem de tudo. Agora, o que o mestre Okawa diz é, está bom assim. Está bom assim. Pois esse mundo não é o seu verdadeiro lar. Você está aqui sendo treinado. Quando, por exemplo, a gente vai numa viagem de escola, você vai lá viajar com a escola, você viaja com a escola, você vai até o local. Lembro uma vez eu fui com a escola, podia ainda na época, na Serra do Japi, tomei um tombo, velho, naqueles matos, tava de tênis, o tênis velho, para falar, vai com o tênis velho para não rasgar. Pronto, botou o tênis velho, só que o tênis velho não tinha, a sola era velho mesmo, né? Aí escorreguei no barro, caí de costa no chão, quase morri. Então, para mim, realmente, quando eu falo, é uma viagem de escola, a vida é isso aí mesmo, né? Só que você vai, apanha, mas teve a parte boa também, as cachoeiras, os negócios, aí você volta. E acabou.
A viagem não foi perfeita, mas foi necessária, você teve uma série de experiências. A sua vida também. Ninguém, o mestre diz aqui, ninguém deixa esse mundo satisfazendo tudo. Conhece uma pessoa aí que tem uma vida perfeita? Me apresenta ela, por favor, que eu quero conhecer. A pessoa fala, cara, a minha vida, eu não perdi ninguém que eu amo, tudo que eu quero acontece, todo mundo que eu encontro é pessoa que eu amo, tudo que eu quero acontece. Por favor, me traz, porque é impressionante ter um ser humano desse. Não tem. A nossa vida, ela não foi feita para ser perfeita. A nossa vida, ela foi feita para ser um treino. E a gente tem que ter o foco total, não em buscar uma vida perfeita, mas ter uma vida que você consiga levar ela. Uma vida na qual você consiga crescer com a sua vida. Tem uma analogia, como todo mundo está cansado da analogia da flor de lótus, ninguém mais aguenta ouvir isso, né? Todo mundo sabe, lótus no pântano absorve a sujeira, fica linda. Eu fui procurar outra, né? Já que está todo mundo cansado da flor de lótus, e tem outra, que é a garça no lixão. O lixão é um local que tem matéria orgânica, não é um local que todo mundo deseja estar. Porque, enfim, o lixo está sendo reciclado, não é um lugar favorável para você existir lá. Só que as garças que vivem lá, elas são lindas, mesmo estando lá. Então, não necessariamente o ambiente que você vive tem que transformar você em algo revoltoso, por exemplo, uma pessoa revoltada ou de mal com a vida. Não necessariamente o ambiente vai fazer isso com você. Na verdade, é você próprio que vai tomar a decisão em como que você vai viver a sua vida. E não adianta a gente querer esperar que o fora melhore, que as pessoas sejam mais bondosas, que as pessoas mudem, porque elas não vão mudar. É nós que temos que fazer a escolha de conscientemente buscar viver uma vida melhor. E falando agora sobre o tema do amor, tem uma frase que é bastante contundente do livro As Leis de Messias, que é: uma pessoa que não reconhece Deus, ou seja, que não ama a Deus, não pode verdadeiramente amar o próximo. Então, aquele que não ama a Deus não consegue amar verdadeiramente o próximo. Acreditar em Deus é o mesmo que amá-lo, e amá-lo é o mesmo que acreditar nele. E aí que vem a parte filosófica do tema de hoje. Porque o que o Mestre Ockhall nos ensina é, primeiro, Jesus falava sobre isso também, a fé que vai proporcionar para você a força para você conseguir amar as pessoas. É essa crença em Deus. Esse é o ponto inicial. Você se sente tão amado por essa existência, que a gente não enxerga, mas a gente acredita, que você gera capacidade de compreender e de amar outras pessoas. Por isso que o Mestre diz que aquele que não ama a Deus não pode amar verdadeiramente o próximo. Porque quando você tem fé, você acredita que o ser humano é filho de Deus. E você busca olhar o ser humano como um filho de Deus, assim como você é também. Por isso essa frase, que aquele que não conhece Deus não tem o verdadeiro amor. Jesus, nas mensagens espirituais de Jesus Cristo, que bom, né? Ele diz que o amor, ele não é relativo. Essa frase é muito interessante, que o amor ele não é relativo, o amor ele é absoluto. O que significa isso? Algo relativo é algo que ele tem um parâmetro de comparação. Por exemplo, se o fulano gostar de mim, eu gosto do fulano. Isso é relativo. O que é o absoluto? Mesmo que o fulano não goste de mim, eu tenho que compreender ele. Pô, mas o cara te odeia. Então, eu tenho que compreender. Isso é o amor absoluto. Ele não tem nada relativo. É algo que simplesmente, ele continuamente dá. Você não precisa receber alguma coisa para você dar algo em troca. Esse é o tipo de amor que é baseado na fé. Por isso que o perdão é um estágio de iluminação típico da religião. Porque quando você perdoa alguém, teoricamente, você está perdendo. Porque alguém ofendeu você, alguém maltratou você, e você ainda está tentando compreender. Quer dizer, a matemática ela não fecha. A matemática, se você for analisar a matemática mundana.
Porque a pessoa tirou ainda e você quer dar, pô, onde que vai parar isso aí? Porém, pela ótica espiritual, o amor, ele é absoluto. Ele não é relativo. E aí que entra o nosso treino. Mesmo que alguém não te conheça, mesmo que alguém não goste de você, é a função do discípulo, do asceta, gerar esse motor para conseguir amar de forma absoluta, de forma incondicional. Inclusive, esse é um dos grandes treinos que a gente passa aqui no plano físico. Você, diariamente, está sendo treinado, forjado, lapidado, temperado, não sei mais que verbo usar, para testar essa sua capacidade de realmente conseguir compreender ou não as outras pessoas. E aí que entra a questão da fé, da crença no Senhor Alcantara. Só para a gente ter uma ideia da grandiosidade do amor do Senhor Alcantara, por que o inferno não foi destruído ainda? Não seria mais fácil? Sei lá quantos bilhões de habitantes tem lá. Faz tempo que eu não vou, acho. Espero, né? Por que não destrói? Só tem maldade? Destrói, acaba. Acabou. Pronto. Vida que segue. Beleza. Por que não? Resposta está num filme, eu já citei esse exemplo, mas como agora não tem mais mesmo, vai o mesmo. Tem um filme chamado A Cabana. A cena desse filme foi que ilustrou para mim esse amor que o Senhor Alcantara tem por nós, que é o amor absoluto e não relativo. O pai chamava Mackenzie, Mac, chamava ele de Mac. E ele tinha 2 filhos, uma garota e um garoto, um casal. E o Mac, ele sempre buscou a justiça, que é punir o errado e favorecer o certo. E ele, na cena de um filme, ele encontra a deusa da sabedoria numa caverna. E ela coloca ele num trono. Ele senta nesse trono e ele se torna alguém que tem o direito de julgar. E é mostrada a cena do filho dele fazendo uma coisa errada e a filha dele fazendo uma coisa errada na mesma proporção. Ambos fizeram algo errado. Ambos. Os dois estão errados. Os 2 filhos chegam até ele e a deusa da sabedoria fala: você tem que mandar um para o inferno. Os 2 estão errados. Você tem que mandar um. Ele falou: não consigo mandar. Por quê? Porque é meu filho, é minha filha, e daí que fez algo errado? Você quer dar uma chance para eles? Não quero, são meus filhos. Então, é assim que Deus se sente. É por isso que ele não destrói. Porque a gente acha que quem está lá é um ser infernal. Que ele tem que queimar mesmo. Ele está queimando, né? Está sofrendo. Só que o amor do Senhor Alcantara, ele abraça até mesmo eles. Ele está dando ali uma chance nova para eles se recuperarem. Milênios a mais até, eon. Esse é o amor do Senhor. Agora, você pode pensar, que bom, hein? Vou fazer o que eu quiser, então. O Senhor me perdoa, agora eu vou tocar o pau mesmo. Dentro disso, existe a lei da causa e efeito. Você sempre vai colher o que você plantar. Existe a misericórdia do Senhor? Existe. Só que existe o rigor da lei da causa e efeito. Sempre que você plantar uma semente de maçã, você vai colher maçã. É fato. O cara que planta maçã e quer colher pera é louco. Não tem base. Mesma coisa. Na minha vida, uma pessoa ela só cobra amor dos outros. Ela só quer atenção. Ela só dá transtorno. Tudo. Cobra, não dá nada. Está plantando. O que você acha que vai colher? É a mesma coisa. O outro dá amor incondicional. O que ele vai colher? Tudo isso. Todos os frutos e todo o amor que ele plantou. É isso. É igual o exemplo da tia Jaqueline e da tia Viola. Vou contar de novo esse exemplo. Tia Jaqueline cuidou das 2 sobrinhas. Era sobrinha ou não? Sobrinha.
Sempre quis que as sobrinhas fizessem tudo do jeito dela, e ela sempre jogou na cara das meninas que quem cuidou delas foi ela. Fui eu que cuidei de vocês. Vocês são ingratas. Eu que te dei comida, eu que te dei lar, e agora vocês saem de casa, nem vêm me visitar. Ingratas. Se não fosse eu, essas são as frases da tia Jaqueline. Se não fosse eu, vocês não iam estar vivas. E as meninas, ó, só dando rua. Ao contrário, tia Viola. Não sei se tocava viola ou não, mas o nome é tia Viola. Tia Viola, idem. Mesma situação. Teve que cuidar das duas sobrinhas. Tia Viola exala amor. Ela não cobra nada. Criou as garotas com a maior felicidade, sempre fez tudo o que pôde e nunca cobrou nada. Sempre desejou a felicidade delas. Quer deixar a tia? Deixa. Quer ir embora? Vai. Eu quero que vocês sejam felizes. Não precisa me retribuir. Qual o resultado da vida da tia Viola? As meninas não saem de lá. Final de semana, a tia Viola está na casa de uma sobrinha. No outro final de semana, está na casa da outra sobrinha. Estão casadas, tudo, mas a tia Viola está lá. Não larga a tia Viola. Por quê? Porque a tia Viola plantou amor e ela está colhendo de volta. Já a tia Jaqueline não. Como é relativo, vai passar o resto da vida sofrendo, porque está sempre cobrando. Então essa é a perspectiva do amor que a gente deve buscar ter na nossa vida. É isso que a gente está sendo treinado diariamente. E tem uma frase que, só de lembrar essa frase, já valeu a pena ter, já vai entender a palestra inteira de hoje, que é um ciclo que o mestre Okawa apresentou para a gente no livro As Leis de Messias. O ciclo é o seguinte, ele começa com aquele que não ama, que é a tia Jaqueline, por exemplo. Aquele que não ama, ele não conhece Deus. Já que ele não ama, ele não conhece Deus. Aquele que não conhece Deus, ele não conhece o amor. Se ele não conhece o amor, ele não conhece a mente. Se ele não conhece a mente, ele não tem fé. E se ele não tem fé, ele não vai ter amor. E esse é um ciclo. Em algum momento ele tem que ser quebrado. Se a gente não conhecer o amor divino, é esse sentimento que você está sendo amado de forma constante e absoluta, você não acredita nele. E se você não acredita, de novo, você não tem amor. Se você não tem amor, você não entende a mente, a alma. E é um ciclo que vai sendo fechado. Sem entender a mente, não entende a alma. Sem entender a alma, não vai ter fé, não vai ter amor, e assim por diante. Tudo começa nesse ato da gente buscar, primeiro, sentir esse amor que a gente está imerso nele. É só uma questão da gente conseguir observar. É igual aquela história dos dois prisioneiros. Estavam presos, né? Por isso que é prisioneiro, estava preso. Aí, era a mesma janela que eles olhavam toda noite. Sempre olhando a mesma janela. Saíram os dois da prisão, perguntaram para um, o que você viu esse tempo todo? Cara, isso aqui é perturbador, só vi lama. Perguntou para o outro, o que você viu esse tempo todo? Cara, isso aqui é um lugar incrível, só tinha estrela maravilhosa toda noite. Mesma janela, mesmo lugar, um só olhava o barro, o outro só olhava as estrelas. Foi a escolha que cada um fez. E essa escolha aqui a gente deve fazer na nossa vida também. Será que a gente vai buscar reconhecer o quão abençoado a gente é e buscar ter uma vida, então, de retribuição? Ou uma pessoa insatisfeita que está buscando que o mundo gire em volta dela, como se ela fosse o sol? Tem dois tipos de pessoas. Uma, ela é a Terra. Ela está girando em volta do Sol. Então, ela vai se adaptando às pessoas, ela vai mudando, ela está girando, que é a geocêntrica. Tem o heliocêntrico, ele está parado, todo mundo gira em volta dele. Vai, gira aí, todo mundo. Eu não vou fazer nada, todo mundo vai girando, todo mundo tem que mudar, todo mundo tem que se adaptar, eu estou aqui, ó, pode girar aí, todo mundo. Quando você tem essa perspectiva de que você tem a missão de compreender, e você tem que girar. Não são as pessoas que têm que girar. E é nesse momento que você vai acabar colhendo os frutos do que você plantar. Como dizia São Francisco de Assis,
é dano que se recebe. A matemática espiritual ela é diferente da matemática mundana. Quanto mais você plantar generosidade, quanto mais você plantar compreensão, mais você vai colher esses frutos, porque você está plantando eles. Quanto mais você plantar ódio, insatisfação e outros tipos de sentimentos negativos, mais você vai colher isso. Quer fazer um teste? Dois tipos de teste, né? Por uma semana, tente ser educado com aqui todo mundo já é, né? Tente ser educado com todo mundo que você encontra. 100% das pessoas. E observe na outra semana o que vai acontecer. Faz o teste só. Vira um cientista. Se você dirige, se você está no trânsito de Jundiaí, tente ser gentil com todo mundo que tiver no trânsito. Todo tipo de pessoa. Gentilezas absurdas. Parar, deixar a pessoa sair do estacionamento, tudo. Pedestre na faixa. E vê na outra semana o que você vai colher. Depois vocês me contam o que acontece. Eu tento sempre fazer esse teste e é impressionante. Uma vez que você plantou a semente da generosidade, da compreensão, em pouco tempo você está colhendo. Muito mais, na verdade, do que você plantou. Tem uma frase do mestre que é o seguinte: descobrir a natureza de Deus em você é iluminação. E descobrir a natureza de Deus no outro é amor. A gente sempre deve buscar esses dois tipos de iluminação. Primeiro, você descobrir a sua natureza de Deus, a sua natureza divina. E uma vez que você descobriu ela em você, você descobre também a natureza divina das outras pessoas. Agora a gente vai assistir a um trecho de palestra do mestre Okawa, que é sobre um livro que chama Os Estágios de Desenvolvimento do Amor. Ele não está traduzido ainda em português, mas o mestre Okawa fez uma palestra sobre esse livro, que quem já leu o livro As Leis do Sol conhece os estágios de desenvolvimento do amor. Amor que ama, amor que nutre, amor que perdoa, amor da existência, amor de Messias, enfim. E o que o mestre Okawa prega, na verdade, hoje, o amor que é pregado dentro da Rap Science, ele é muito diferente do amor carnal, por exemplo. Ele é um amor sagrado. A maioria dos sofrimentos das pessoas de hoje será que eu estou sendo amado o suficiente? Será que eu estou recebendo o suficiente? Essa que é, na verdade, a grande pergunta de todos nós. Agora, o que o mestre Okawa nos ensina não é essa pergunta, mas sim, será que eu estou conseguindo ser um doador de amor? Será que eu estou conseguindo ser útil às outras pessoas? Que é, novamente, aquela pergunta: será que eu nasci para o mundo ou o mundo nasceu para mim? Se eu nasci para o mundo, diariamente, eu vou buscar ser um positivo. Eu vou buscar agregar algo na vida dos outros. Eu vou me adaptar. Eu vou me transformar. Eu que vou estudar. Eu que vou ler. Eu que vou refletir. Eu que vou mudar. Agora, se o mundo nasceu para mim, é muito fácil. Não precisa fazer mais nada. O mundo nasceu para você mesmo, então deixa os outros rodar e espera as pessoas mudarem. Então, o que é comum hoje é isso. A gente, na sociedade, no geral, a gente vê essa questão de todo mundo estar sempre preocupado se está recebendo amor ou não. Isso é traduzido em várias formas. Por exemplo, bens materiais. Quanto mais adquire, mais famoso quer ficar. Aí percebe que ninguém se importa com a pessoa. Ela comprou não sei o que, ninguém ligou. Ela fez não sei o que, ninguém se importou. Mas é isso mesmo, ninguém se importa. As pessoas estão preocupadas com elas mesmas. Foi feita uma gravação telefônica, isso o Dale Carnegie conta, no início do século XX. Qual palavra as pessoas mais falavam no telefone? Eu, o tempo todo. Por quê? O ser humano, ele é condicionado a só pensar nele. Agora, tem problema só pensar em mim? Se você está se lapidando, problema algum. Você tem que se treinar, você tem que pensar em você. Mas a gente deve se lapidar para a gente conseguir, no caso, ser útil às outras
pessoas, para que a gente consiga agregar alguma coisa no mundo, ao invés de ser um pântano de cobrança. É igual o pernilongo. Por que ninguém gosta do pernilongo? Porque ele não agrega nada na tua vida. Bicho chato. Você chega do trabalho cansado, você quer dormir. Ele não te deixa dormir. O que ele agregou na tua vida? Nada. Por isso que ninguém gosta dele. Agora, se chegasse caso, o pernilongo abrisse a porta para você, ia ser diferente a história. Fala, epa. Aí sim, hein? Deixa a água do chuveiro quentinha, corta as frutas, aí sim, velho, gostei, porque recebeu. Agora, só tira, aí você vai ficar com raiva mesmo. Então essa é a dinâmica do amor que a gente deve sempre buscar. Agora a gente vai assistir ao trecho de palestra do Mestre Okawa, no qual ele explica, em poucas palavras, esses estágios de desenvolvimento do amor. Vamos lá. Bom, esse foi o trecho de palestra do Mestre Okawa, no qual ele explicou essa questão dos estágios de desenvolvimento do amor. Um estágio acima do amor que ama é o amor que nutre, e esse é um estágio bastante importante também, no qual, pelo bem do todo, muitas vezes você tem que tomar algumas decisões duras para que o todo consiga proceder com tranquilidade, igual o Sangha, por exemplo. Se o Sangha ele é afetado pelo ego, o Sangha é danificado. E ele não deixa de cumprir a missão dele, que é levar a verdade para as pessoas. Por isso que muitas vezes o cabeça tem que tomar uma decisão bem dura para que isso não aconteça. E o Sangha consiga continuar atuando como todo. O nível de estágio do amor, muitas vezes ele tem decisões duras agora que você não entende. Mas num espaço maior de tempo, a gente começa a entender o motivo de decisões duras, tanto na nossa vida particular como na nossa vida profissional. Tenho um cuidado, sempre quando eu falo sobre o tema do amor, eu sempre deixo isso claro. Você tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado, para você não ser um fraco bem intencionado. Para você não ser um fraco amoroso. Por quê? Porque o ser humano, ele tem ruindade dentro dele. E se você for fraco, vão montar em você. Por isso, seja uma boa pessoa, mas seja sempre muito alerta. Não confunda o amor com ser fraco. E nem ser bondoso demais, porque o ser humano, ele vai se aproveitar. Então, esse é o ponto-chave na filosofia do mestre. O que está acima do amor que ama é o amor que nutre, que envolve conhecimento, envolve decisões duras, para que o todo consiga continuar seguindo em frente. Sempre eu falo sobre isso porque pode haver confusão quando a gente fala desse tema do amor, dá amor, parece que você tem que abraçar todo mundo. Não é bem assim que as coisas funcionam. Resumindo o que a gente conversou hoje, a gente viu a grandiosidade do amor do Sr. Alcantara, como que a gente consegue realmente receber todo esse amor dele, como vide o livro As Leis de Messias, o capítulo 5, essa grandiosidade do amor que a gente está recebendo. E muitas pessoas me perguntam, eu acho que é uma pergunta muito interessante, que é como que eu faço para aumentar a minha capacidade de amar as pessoas? Sempre me pergunto isso. E aí, vocês falam do amor, tem livro, mas o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha ação para eu conseguir ser uma pessoa que tem mais amor? O mestre ensina que, primeiro, o amor é prática, é ação. Amor é ação. Você tem que agir. Se você quer ser uma pessoa que dá mais amor, haja, considerando que você quer ser uma pessoa assim. Entre em ação. Quando você entrar em ação, a sua capacidade de amar vai começar a aumentar. Essa é uma forma. E você não precisa virar a Madre Teresa amanhã para ser uma pessoa de profundo amor. É igual
um poema de um poeta chamado Douglas Malloch. O Malloch ele não é muito famoso, mas o Martin Luther King citava muito o Malloch nos discursos dele. E o Malloch ele diz o seguinte: se você não consegue ser o sol, seja uma estrela. Se você não consegue ser uma árvore, seja um arbusto. Se você não consegue ser um arbusto, seja a grama. Mas seja a grama mais bonita que tem para enfeitar a beira da estrada. Dar amor é assim também. Dentro do que você tem hoje, o que você pode fazer? Você não precisa ser o sol. Se você não consegue ser o sol, tá bom ser uma estrela. Você não precisa ser uma árvore, a melhor de todas. Se você for a grama na beira da estrada e você fizer isso muito bem, você está dando amor. Não importa o que você faz, faça bem feito. E busque sempre ter o positivo, no sentido que você está dando mais do que você recebe, em tudo. Tudo. Essa é a grande pergunta, nisso que eu estou fazendo agora. Será que eu vou dar mais do que eu recebo? Ou será que a conta eu estou recebendo muito mais do que eu estou dando? E você vive a sua vida com base nisso. É assim que você cria a utopia. É isso que é a utopia. Então essa é a primeira forma, é a ação, você agir. Eu não gosto de ler, não precisa ler. Quantos livros será que a Madre Teresa leu? Não sei, é a pessoa de profundo amor. Mas existe outra forma, que é a fé. Quanto mais fé você tem, maior vai ser a sua capacidade de amar. É como a gente viu no ciclo que o mestre Ockham ensina no livro As Leis de Messias. Quem não ama não conhece Deus, quem não conhece a Deus não conhece a mente, quem não conhece a mente não conhece a alma. Quem não conhece a alma não conhece a fé, e aí não vai ter amor, é esse ciclo. Quando você fortalece a sua fé, você se sente grato ao Senhor Alcantara. Quando você tem esse pensamento, obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, por eu ter conseguido isso. Obrigado, Senhor, por eu poder respirar. Esse sentimento da gratidão, ela é resultado da sua fé. E quanto mais fé você tiver, mais você vai aumentar a sua capacidade de amar. Agora, aprofundar a fé não é hobby. Hobby você faz de vez em quando. Aprofundar a fé é trabalho. É comprometimento. Quanto mais você quiser aprofundar a fé, mais concessões muitas vezes você tem que fazer. Pode ser que a sua vida fique até mais difícil. Mas esse é o caminho correto. Quando você vai aprofundando a sua fé, a sua capacidade de amar vai aumentando proporcionalmente. Qual que é a melhor forma? Hoje, aqui em Jundiaí. Em outros lugares é outra história, acho. Aqui, dia 7. Cerimônia do dia 7 é a melhor cerimônia para você aprofundar a sua fé em Alcantara. Só de vir e participar, a sua fé já se aprofunda. Você pode começar por aí. A cerimônia do dia 7 é todo dia 7. E o que é interessante, é todo dia 7 mesmo. Se é domingo, se é segunda, se choveu canivete, nuvem de gafanhoto, é dia 7. Dia 7 é sempre... O dia 7 é essa concessão que a gente faz que vai fortalecer a nossa fé. Receber os quigãs, estudar os ensinamentos, tudo isso vai proporcionar a sua capacidade de amar as outras pessoas. E por último, lembre-se sempre dessa pergunta. Será que o mundo nasceu para você ou você que nasceu para o mundo? Essa resposta ela determina muito o que você vai fazer na sua vida daqui para frente. Para finalizar, foi recém-lançado esse livro, Vivendo Sem Estresse. Pode parecer que é um livro que não fala sobre fé, mas ele fala. Inclusive, o capítulo 5 é a palestra Sinto Milagre. Essa palestra, eu lembro conversando com as pessoas, tanto no Brasil como no Japão, ela é uma das palestras que mais impacta as pessoas. Lembra que no começo a gente falou a questão de você sentir a palavra do Senhor cantar no seu coração. Essa palestra tem esse potencial. Então, sugiro que você leia esse livro. Fala de temas práticos? Fala. Uso do tempo, relacionamento, uso financeiro, fala sobre tudo isso. Mas ele fala também sobre a fé especificamente no último capítulo. E, para quem quer dar um passo à frente ainda na questão da fé, sugiro que leia esse livro aqui, A Verdadeira Fé. Ele é um livro que ele não é disponível em livrarias. Ele só fica disponível nos templos.
Esse é um livro que ele fala especificamente sobre a fé em Alcantari, a devoção aos 3 tesouros. Aí você vai conseguir entender, a nível de ensinamento, um pouco mais essa questão da fé. Então esse foi o tema de hoje, um tema, como comentei, abstrato. Por isso busquei trazer o maior possível de exemplos concretos para a gente conseguir entender de forma racional, mas mística também, ou intuitiva, o amor do Senhor Alcantari. Então agradeço a presença de todos, tenham todos um excelente final de semana. Muito obrigado.